Atenção, irmãos, eu vou apresentar esse grande trabalho que é uma obra, uma grande obra, né, da profecia, descrito lá no livro de Daniel, né, o carneiro e o bode. A visão de um carneiro e de um bode. Daniel capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, no caso Belsazar aqui, meus amigos, é Lula, viu? Apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Versículo 2. E vi na visão acontecendo quando eu estava na cidadela de Suzano, no caso aqui Suzano, em São Paulo, né? Na província de Elão. Pronto, viu, meus amigos? Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai, que é o nome tupi-guarani, viu? E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Pronto, aqui você vê essa imagem aqui, meus amigos. Aqui é como se representasse Deus, né? Você vê que é uma forma assim de geralmente do extraterrestre, né? Mas é um homem, né? Aqui seria a igreja, né? Seria a mulher. E aqui o grande Yeshua, Jesus Cristo, ou Yeshua. Então aqui vocês podem ver, meus irmãos, que o ano terceiro, né, que ele fala, né, de Lula, é 31 de dezembro de 2025. E o que é que vai acontecer nesse ano? O Brasil vai se tornar a província dos Estados Unidos, meu amigo. Mas aí vem a pergunta, o que é que Daniel estava fazendo nessa cidade aqui de Suzano, em São Paulo? A resposta é óbvia, meus amigos. É porque, como está escrito lá em Daniel no fim, você vai ver que Daniel ele é uma das duas testemunhas do Apocalipse, né? Porque aqui, aí você vai para a profecia Hope e você vai ver aqui, ó, Palongaoia. Na verdade, Palongaoia é uma das duas testemunhas, né? E você pode interpretar esse nome, você vai ver que aparece Paulo. Por quê? Porque Daniel, ele teve uma vida, ele foi Paulo. E agora ele, junto com João, ele será uma das duas testemunhas de Jesus. Mas o que é que vem a ser Riulai? Riulai, na verdade, é um nome tupi-guarani, quer dizer, o mãe. U quer dizer comer. Mãe quer dizer olhar, atentar, né? Ou seja, Deus está chamando você para o batismo, né? Você tem que se batizar até o dia, esse dia aqui, né? Você tem que ser batizado logo, urgentemente, porque você vai ouvir a voz de Deus nesse dia. E isso tem que ser antes do fim do tempo, né? Do terceiro ano de Lula. Então aqui você vê a prova que essa interpretação é correta, né? Porque um exemplo, Daniel estava por aqui, né? Na visão ele estava por aqui. E ele olhava para cima e via aqui, né? O carneiro. Olha aqui, você está vendo aqui o carneiro. O carneiro é o mapa dos Estados Unidos, mesmo. Olha aqui o pé do carneiro e a cabeça do carneiro, né? Outra perna do carneiro, né? Tem até a cauda aqui, ó. Aí você observa que o bode está aqui, a cabeça do bode, ó. É o Oriente Médio, né? Olha a cabeça do bode aqui, ó. Aqui tem uma perna do bode, a outra está aqui, é a Arábia Saudita, né? Se você desenhar bem aqui, você vai ver que aqui está o bode e aqui está o carneiro. No caso, o bode seria o Império Grego, né? E o carneiro é o Império Persa, né? Que vem do zoroastrismo. Então você observa a história, né? Você sabe que está os Estados Unidos, né? E o chifre, o chifre dele está aqui, ó. Pode ver que o mapa do Reino Unido, antiga Inglaterra, né? É um chifre, né? Porque se originou aqui, os Estados Unidos se originou daqui, né? Para quem conhece a história sabe que ele se originou daqui, né? Mas se você voltar mais tempo atrás, você vai ver que tudo começou no Irã. Ou seja, começou com o zoroastrismo, né? Por isso que há interpretações que colocam o Irã como sendo lá, mas na verdade tudo começa aqui, né? Que Jesus está chamando do Brasil. Versículo 4. E vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia. E nenhum dos animais podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar de sua mão. E fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Pronto, aqui você vê, considerando aqui o zoroastrismo, né? O Irã, né? Vamos supor que os Estados Unidos estava aqui, né? Então, ele estava dando amarradas para o ocidente. Ou seja,
onde o Ocidente é onde o sol se põe, né? Então ele dava amarradas por o Ocidente do Irã, ou seja, Iraque ou Arábia Saudita, né? No caso o Iraque, né? O Ocidente é o Iraque. E dava amarradas também para o norte, a Rússia. E dava amarradas para o meio-dia, no caso o próprio Irã. Era o contexto da Guerra Fria, né, meus amigos? Versículo 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Bom, no caso, a ponta notável entre os olhos é Osama Bin Laden, né? E como ele vinha do ocidente, ele vinha do Iraque ou Arábia Saudita, né? Não sei, né? Aqui, meus irmãos, você vê onde Daniel, segundo a visão, se encontrava, né? Aqui na cidade de Suzano, né? Junto ao rio, no caso aqui é o rio Tietê, que no caso aqui Deus está mandando você procurar um rio e se batizar, viu? Porque vai começar a guerra. E nesse rio você ouvirá a voz de Deus. Versículo 6. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Versículo 7. E vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro que pudesse livrar dele. E lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Pronto, meus irmãos, a partir daqui, né, nem Estados Unidos, nem Reino Unido falavam em nova ordem mundial. Versículo 8. E o bode engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Pois é, meus amigos, as pontas que subiram estão aqui: xiitas, sunitas, curdos e cristãos católicos. Versículo 9. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Pronto, como vocês veem, meu amigo, cresceu para o meio-dia Síria, para o oriente Iraque e para a terra formosa Líbano, né? Inclusive o Papa, um dia desses, estava no Líbano.